pessoal? Bom, como eu falei com vocês, né, nessa semana, aliás, na semana que passou, a gente falou um pouco sobre música. E hoje eu vim aqui para conversar com você um pouquinho a respeito da música. Quando a gente ouve alguns sons, isso movimenta, isso mexe com a gente, não é verdade? E às vezes a gente nem percebe sobre isso. Eu sou grafóloga, eu trabalho com a nossa maneira de escrever, a nossa gestualidade no movimento da escrita. Só que quando a gente escreve, muitas vezes as pessoas nem percebem que tem uma relação diretamente com o temperamento, com a nossa maneira de sentir, com a nossa maneira de se conectar com as coisas ao nosso redor. Por isso que quando nós estamos, seja respirando, caminhando, o que for, de alguma maneira a gente está se projetando, de alguma maneira a gente está se colocando no mundo. E quando a gente escuta uma música, quando a gente se conecta com algo externo a nós, a gente também recebe essa intensidade, a gente também recebe essa vibração. A gente está sempre conectado, né? Parece que não, mas sim, nós estamos. E essa semana que passou agora, a gente viu uma música, eu coloquei uma música para vocês aqui no Stories, que é uma música super conhecida. Eu vou colocar um pouquinho aqui para ver se vocês ouvem, daí de onde vocês estão. É uma música do Vivaldi e chama Storm. É uma das músicas que eu gosto bastante. Na verdade, é uma melodia. O que acontece nessa melodia? Eu achei interessante que muitos de vocês colocaram que sentiram coisas distintas. Teve uma pessoa que comentou, senti vontade de fazer amor. A outra colocou, senti uma tempestade. O outro disse assim, me senti ansioso, ansiosa. Escuta para vocês entenderem o que eu quero dizer hoje nessa live. Olha só esse som e conecta com ele, tá? Vamos fazer essa experiência juntos? Eu tô colocando aqui no meu Spotify. Olha só, aqui para vocês ouvirem e captar o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar. Olha só, vamos lá. Escuta só. Presta atenção. Depois vocês vão fazer o quê? Presta atenção no tom agora, ó. Essa é uma música do Vivaldi. Vocês perceberam a diferença de tons que ele usa de um tom para o outro? Essa música, gente, naquela época, quando ele fez a música, quando ele criou essa melodia, foi o bafão naquela época que ele vivia. O Vivaldi, ele era italiano, ele morava em Veneza. Olha a história dele. Quando a gente fala de alguém, quando a gente vai estudar uma escrita, a gente precisa entender aonde essa pessoa, de onde ela veio, qual é a origem dela, qual era o momento em que ela estava inserida e o que estava acontecendo com ele. O Vivaldi, com 14 anos, os pais dele colocaram ele colocaram ele na igreja. Por quê? Naquela época, em 1800 e lá vai cacetada, para você poder ter estudo era muito caro. Então o que os pais do Vivaldi fizeram? Eles colocaram o Vivaldi para tocar, porque o pai do Vivaldi era barbeiro e violinista. Então ele ensinou o filho dele a tocar. E ele tinha um talento assim nítido com a música. E aí o que eles fizeram? Colocaram o Vivaldi para tocar na igreja, porque na igreja era o único momento quando ele poderia ter uma educação, porque naquela época era muito caro bancar, as pessoas não tinham dinheiro para colocar os filhos na escola. E aí ele foi para a igreja, com 14 anos de idade, ele foi tocar violino nas missas.
E durante uma missa, ele até foi designado padre, olha só que interessante. Aí durante uma missa, o Vivaldi simplesmente falou assim, eu preciso para a missa agora, porque eu preciso escrever uma coisa que eu tô tendo uma inspiração. Ele parou a missa para escrever uma melodia que veio ali imediatamente para ele. Imagina, um menino de 14 anos. Aí o que eles fizeram? Tiraram o Vivaldi da igreja, falaram assim, não, você não pode ficar aqui, porque não tem como, a gente tá no meio da missa, imagina a pessoa no meio da missa, falou, vamos parar que eu tenho que escrever a melodia que tá me vindo aqui. E aí passaram ele para ensinar, tinha uma casa de garotas órfãs em Veneza, ele morava em Veneza, tá? E aí colocaram o Vivaldi para ensinar violino para essas moças que moravam nesse orfanato. Quem eram essas moças? Essas moças eram filhas de frutos proibidos, vamos dizer assim, dos homens da época que eram casados e tinham filha com as amantes. E aí o que eles faziam? A mulher nascia, né? A menina nascia e eles colocavam nesse orfanato. E aí, o que aconteceu com o Vivaldi? Oi, Clarissa. Oi, pessoal. Oi, Bruna. Oi. E aí, o que o Vivaldi fez, gente? O Vivaldi foi dar aula de violino lá nesse orfanato, junto com as meninas. E aí, o que aconteceu? Imagina, ele já tinha aí 16 anos. Imagina um homem com 16 anos, um moço, né? Numa casa só cheia de mulheres. E ainda ele era padre, né? Ainda, oi, Bruna! Ele era padre, então imagina só, um padre no meio de um orfanato, né, com aquela emoção toda, né, tava bem na época dos hormônios ali subindo. É lógico que ele no meio da mulherada lá pirou, né, gente? Óbvio que isso ia acontecer. E aí, o que acontece? Olha a história como é interessante. Essa música que vocês ouviram agora, do Vivaldi, ela tem um tom, ela foi o babado. O Vivaldi foi o babado da época, tá? Tipo assim, ele causou, porque até então a música clássica era sempre linear, era sempre aquela coisa conhecida, que as pessoas já sabiam como era, tá? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque tudo isso tem uma relação com a nossa escrita. E é legal vocês perceberem isso, porque tem o sentido entre ter uma escrita sempre igual, uma escrita arrumadinha, uma escrita meio esquisita, sabe? Que você fala assim, nossa, que letra feia, minha letra é feia, a gente escuta muito isso. Mas voltando ao Vivaldi, ele trouxe um tom, ele trouxe uma música muito diferente naquela época. Tão diferente que o próprio Papa chamava ele para tocar nos aposentos para ele ouvir o Vivaldi. Então o Vivaldi passou a ser o bafão mesmo, assim, o frisson da época. E aí, por que isso aconteceu? Porque ele compunha melodias onde o solista, ele tinha como se fosse uma competição com a orquestra. Então, vocês ouviram que tem como se fosse um degrau, né? Ele faz um movimento, um tom, o lento, o rápido e o lento. O lento, rápido e lento. Então, essa frequência, essa dissonância entre o alto e o baixo, naquela época onde ele vivia, não era algo normal, não era tão natural, era linear, né? E esse movimento, o movimento que era? O movimento que ele sentia. Imagina, ele tinha 16 anos, estava lá com o calor, né, das emoções, dos temperamentos, então ele tinha essa vibração. E lógico que uma pessoa que tem uma vibração e um movimento interno muito forte, vocês acham que a escrita vai ser como? Paradinha, sempre 100% perfeita? Não. Aonde tem movimento também na letra, né? Uma escrita lenta, devagar, mais parada, ela também tem um ritmo mais lento. Isso, a Dani tá falando assim, ela oscila, exatamente. Essa oscilação marcada que é do Vivaldi também marca o temperamento dele. E olha só, contando a história deles para vocês entenderem que é bem interessante. Depois que ele começou a ser bem quisto, os ricos chamavam ele até para tocar nas festas e tudo mais. Então, o que acontece? Ele começou a ser visto, tá? Como uma pessoa, como é que ele era padre e ao mesmo tempo estava com as meninas? Como que ele era padre e tinha um caso, tinha uma menina lá no local lá onde ele ensinava, que ele começou a ter um caso com ela. E a época, né, a nobreza achava aquilo o
fim da picada, como que um padre, ainda que ele estivesse ensinando violino para as garotas, ele era um padre, então ele não deveria ter um relacionamento sexual com as meninas, né? E com especificamente essa garota. Inclusive as 4 estações do Vivaldi ele compôs para ela, né? Então a gente vê como que era o preconceito daquela época. E aí olha o que aconteceu com o Vivaldi. O sonho de todo músico naquela época era ir para Viena, porque Viena era a capital da música, onde que eles poderiam se desenvolver mais. E ele conseguiu, porque ele era extremamente conhecido e ele foi o bafão daquela fase que ele viveu. E só que quando ele chegou lá, ele começou a perder a popularidade, perder por conta do preconceito naquela época. E o Vivaldi, gente, ele tinha um problema, essa parte também é legal falar, ele tinha um problema de respiração. O Vivaldi, ele tinha dificuldade de respirar, ele tinha asma, né? E aí o que acontece? Quando ele não conseguiu mais dinheiro para se bancar em Viena, ele falou assim, quer saber, eu vou abandonar tudo isso e vou voltar para Veneza, que era da onde ele morava. E na Floréia ele pegou o cavalo, tudo, e na volta para casa de Veneza, quando ele estava voltando, ele teve uma crise de asma e ele morreu no meio do caminho. E sabe o que aconteceu? Ele foi enterrado como indigente. Sim, Vivaldi, olha só que absurdo. Foi enterrado como indigente e as músicas dele caíram no esquecimento por 100 anos, por um século. Por um século ninguém falava de Vivaldi mais, nem esquece 4 estações, ninguém nem sabia o que era isso. Ninguém nem sabia o que era essa música que vocês ouviram, né? Então, essa história do Vivaldi, quando a gente fala de música, né? Vamos falar um pouco da música. Quando a gente fala da música, do ritmo, esse ritmo, essa música que tem ali presente numa composição, numa melodia, como na semana passada eu mostrei para vocês um adágio que é mais lento, que vocês falaram assim, eu me senti triste, eu me sentia meio mal, meio bad, uma música de morte, realmente, mas o adágio, ele tem uma composição cômoda, tanto, né, que dá uma sensação no nosso ouvido de algo cômodo, mesmo que é meio triste, mas porque o adágio te leva para dentro, tá? O adágio te coloca lá dentro. E na nossa maneira de escrever, se a gente tem uma escrita muito grande, exagerada e sempre para fora, as nossas relações com as pessoas são, a maioria do tempo, de uma maneira também superficial. Então, por exemplo, a gente também está num momento do planeta, né, da nossa geração, vamos falar assim, que as relações são muito superficiais, que nem a gente está aqui no Instagram. Se eu coloco um stories, eu começo a falar muita coisa, ninguém assiste. Por quê? As pessoas querem coisas rápidas. Todo mundo quer passar o dedinho e já ver a informação e correr, né? E o que a gente vai fazer? Nós vamos brigar com esse momento? Não, isso faz parte da geração, por conta dos aparelhos eletrônicos, por a gente estar no meio de uma pandemia, então a gente tem que compreender todo o cenário pra gente, antes de reclamar das coisas, né? Faz parte do sistema. E aí o que acontece? Quando a gente simplesmente começa a viver uma vida muito superficial e muito rápida, sem a gente se conectar, sem a gente se aprofundar, sem a gente se compreender, o que vai acontecer? Essa conta vai chegar uma hora e vai bater na sua parede, vai falar, e aí, ó, na sua porta? E aí, como é que fica com essa história? O que você acha do que você está sentindo? Se não for você mesmo, você vai ter algum problema ou com o filho, ou com o marido, ou com o vizinho, ou com o trabalho. O que aconteceu agora? A maioria das pessoas perderam emprego, teve gente que perdeu gente da família. Então, percebe, por mais que a gente às vezes não queira contatar as nossas emoções, não queira sentir, isso vem bater na nossa porta. E numa escrita, a escrita com movimento, depois eu vou colocar para vocês um post aqui, agora não dá para colocar aqui, da letra do Vivaldi. A composição, quando ele escrevia uma composição, você vê que tem uma oscilação, porque é esse ritmo interno. Uma pessoa que tem uma vida interior, ela tem um ritmo, ela tem uma respiração diferente. Não é aquela coisa sempre igual, assim, sabe? Tipo, ok, normal. Imagina se eu fosse aqui falar com vocês e ficasse sempre nesse tom, ó. Então, gente, olha, vocês gostaram? Ó, esse foi o Vivaldi. E o que vocês acharam disso? Sempre igual, vocês vão dormir. Vocês vão falar, nossa, que coisa chata. Então, esse movimento entre graves
e mais movimentos mais altos e baixos, que eu não entendo muito de música, mas sim o ritmo, que é uma das coisas que a gente analisa no manuscrito, fala sobre a vida que a pessoa tem dentro dela. Uma escrita muito igual, muito parada, por exemplo, de uma pessoa que já cometeu um crime aqui, que eu posso comentar com vocês, a Suzane Richthofen, vocês podem olhar a letra dela. A letra dela não tem ritmo, é uma letra parada, sempre igual, sempre a mesma coisa. Isso fala do quê? De uma pessoa que se antecipa, que pensa antes de agir, que não toma nenhuma decisão se não tiver pensado, planejado, feito tudo direitinho antes, que tem que ter todos os 100% de certeza. E aí, como que era? Vamos olhar o Vivaldi. Que foi a vida desse homem, gente? Né? Ele viveu bem, ele viveu aquelas emoções que ele tinha, porque isso fazia parte dele, ele não negou isso, né? Fez o melhor que ele pôde, né? Mas, infelizmente, naquela época que ele vivia, ele acabou sendo enterrado como indigente. Mas vejam só, gente, presta atenção, se até o Vivaldi chegou numa fase em que ele tentou e não deu certo, que dirá de nós, né? Que a gente também pode se reservar esse direito de que a gente pode errar, a gente pode tentar funcionar e não funcionar. E aí, se não der certo, a gente tenta de novo, a gente muda, né? Com certeza, a Clarissa tá falando assim, coitada, a Nini tava dizendo assim, ó, alguém com muito autocontrole, sim, aquela escrita muito certinha, como o da Suzane von Richthofen, é uma escrita de uma pessoa com muito autocontrole. Quando você tem muito autocontrole, o que você está querendo fazer? Muito provavelmente não demonstrar algo que você não quer que as pessoas vejam. Você quer estar sempre bem arrumadinha, né? Sabe aquela... você vai num dentista ou num consultório, aí tá aquela moça lá bem bonita assim na porta, olá, seja bem-vindo, qual horário? Ou num restaurante, e a pessoa tá sempre igual, você fala assim, nossa, nunca tá triste, tá sempre igual. Isso, vocês acham que ela é sempre assim? Lógico que não, ela tá ali naquele papel. Mas imagina que tem pessoas que vivem assim 24 horas. Tem pessoas que realmente são assim. E isso, gente, é uma prisão. Por quê? Nós não somos como uma água morta num lago. Ninguém é assim, né? A gente tem dia que você tá, maravilha, tem dia que sua vida tá um pesadelo, tem dia que você tá parecendo que você tá no meio do storm aqui do Vivaldi, né? Que tá chovendo, que sua vida tá louca. O dia que a gente então entra na TPM, né? Que a gente tá naqueles dias, Senhor do céu, pelo amor. É um negócio de desespero, né? Que a gente quer desistir de tudo. Então, é normal. Tudo isso vai se refletir na sua letra, né? A letra com o dinamismo, com o ritmo. A letra é igual uma música, gente, como se fosse uma partitura. Isso tem movimento, né? O que é o problema? O problema é quando isso é exagerado, quando esse movimento é extremamente forte e você não vê nenhum tipo de controle, né, do movimento da escrita, ou então, por exemplo, quando aquela escrita é muito metódica, muito igual da escola, igual aos padrões escolares. Isso já denota uma pessoa que vive na prisão. Alguém que não se expressa como verdadeiramente é, né? Por isso que o legal é a gente saber quais são as nossas qualidades, a gente se compreender. E se, por exemplo, você tem uma escrita meio monótona, lenta, não fica também, nossa, que droga, eu sou assim. Não é isso. Se você tem essa escrita mais monótona e lenta, aí é a sua oportunidade de olhar para a sua própria escrita e falar, por que eu tô me prendendo tanto? O porquê que eu não sou eu? Sabe? O que tá faltando para você se libertar e você viver a vida como você gostaria de ser? A grafologia, pessoal, ela além de ser uma ferramenta para você aplicar com as pessoas, no curso que eu dou, eu realmente coloco você no lugar de autoconhecimento, para que você possa usar a grafologia, sim, como uma ferramenta de trabalho, mas ela tem que servir para você em primeiro lugar. Ela tem que fazer efeito primeiro para quem está olhando para dentro. Senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar as pessoas e vou julgar elas. Eu vou falar assim, essa pessoa é mole. Essa pessoa aqui, tipo, nossa, que lenta. Eu não suporto, tem gente que fala assim, não suporto gente lenta perto de mim. E não é, as pessoas têm dinâmicas diferentes. E o que é melhor? O melhor é o equilíbrio,
não é não ter dinamismo, mas também não é um exagero, tipo aquela vida que não para, a vida louca, uma hora tá aqui, outra hora tá lá, não sabe se vai, se fica, você tá sempre numa posição antagônica, num paradoxo na sua vida, você quer tudo perfeito, aí daqui a pouco você tá de saco cheio, não quer mais nada feito, aí você quer criar um sistema seu, aí você cria o sistema seu, aí você não quer mais, aí você fala, nossa, agora não é isso que eu quero, e aí que vira uma loucura, a nossa psique, ela tá sempre, a gente tem que lembrar disso, a gente tem, por padrão, por definição, a gente vai ter dois polos opostos, tá? Sempre vai existir isso. O que nós precisamos entender? Quais são e como que a gente vai chegar num ponto de harmonia? Como que a gente vai, por exemplo, trabalhar uma característica, vamos supor, de um perfeccionismo, aquela pessoa super perfeccionista que tem que deixar tudo certo, que não pode ver uma mesa, uma coisa fora do lugar, ou então, vai começar a semana, tem que estar tudo 100% perfeito, porque se eu não tiver tudo certo, não adianta me chamar no meio da história, porque eu não vou. Não vou, porque eu não sei se vai dar certo. Então, o que é? A gente entender essa característica e superar ela, e não fortalecer mais ainda, porque senão você vai ficar preso. Você que está aí me assistindo vai ficar presa no seu próprio calcanhar de Aquiles, né? Ou então, não, tem gente também que é o contrário, né? Tem pessoas que gostam da intensidade. Então é assim, se for para ser meu amigo ou minha amiga, tem que ser no talo, tá? Se você disser um não para mim, não serve. Para mim não serve mais. Ou então um relacionamento. Não, relacionamento tem que ser por 100%. Não quero saber, eu só mereço o melhor do melhor do melhor. Claro, a gente merece o melhor, mas as pessoas têm defeitos, inclusive a gente. Só que quando a gente não olha com a verdade, não adianta, você vai usar grafologia para rotular as pessoas. Por isso que no curso de grafologia, na metodologia que eu criei, vai fazer com que você olhe para si. Quando que você veja na sua infância os seus padrões que startaram para você ser do jeito que você é hoje. Porque aí no dia que você pegar uma escrita de uma outra pessoa que você for analisar, que os alunos analisam na sala, vão entender que aquela pessoa tem uma questão, claro, igual a minha, igual a sua, igual a do vizinho, né? Então, esse ritmo que envolve a nossa vida, que envolve as nossas relações, tá o tempo todo perto da gente, tá? Tá todo momento. E uma escrita com ritmo é uma escrita com vida, com movimentos. Uma escrita lenta é uma escrita mais controlada, é uma escrita em que não tem tanta vivacidade, é uma pessoa que vai gostar de fazer aquilo que ela já conhece, vai ter dificuldade de superar coisas novas, porque o novo é um momento em que ela não sabe o que vai acontecer. O novo gera desconforto. Então imagina uma pessoa que tem uma escrita mais lenta e ela ter que empreender, fazer algo novo, sozinha por si só, vai ser mais difícil. Mas é impossível? Não. Ela só precisa entender como ela funciona para abrir a janelinha e ela passar. Ninguém tem que nascer e morrer como é, mas a gente tem que respeitar a nossa dinâmica. Por exemplo, se você só toma decisão depois de ter certeza das coisas, então trate de criar estratégias para você tomar a decisão e não ficar a vida inteira esperando o melhor momento. Porque, eu tenho até uma frase aqui do meu quadrinho que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um lema para mim, ó. Sabe o que significa isso, ó? Isso aqui tá escrito em inglês, tá escrito assim, ó. O feito é melhor do que o perfeito. E isso é a verdade. Muitas vezes a gente não sabe do que vai dar. A gente não sabe se a coisa vai funcionar, se não vai. Mas a gente tem que seguir. Faz parte da vida. Faz parte da vida, inclusive, não saber, né? A gente não sabe de tudo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O Covid foi a nossa grande oportunidade de olhar para isso, né? Então, o movimento está nos mostrando que a gente não controla. E faz parte a gente soltar um pouco a nossa mão, né? E mergulhar um pouco mais nessa vivacidade. Lembra do nome Vivaldi? Não é à toa, mas chama Vivaldi, né? E se a gente olha a escrita dele também, a gente identifica alguns traços bem altos, né? A assinatura dele na hora que ele escreve é bem alta, assim. Esses traços mais altos vão falar também que ele tinha um olhar sobre si mesmo mais exagerado, tipo, que ele se via como o cara, né? Como o destaque.
E tudo isso influenciou com certeza nas relações, né? A gente não sofre o que a gente sofre à toa, a gente meio que escolhe mesmo as coisas que acontecem com a gente. Se a gente é mais bravo e acha que ninguém gosta da gente, talvez a gente está sendo meio ríspido com as pessoas. E claro que ninguém vai gostar de você. Se a gente não se a gente não se a gente não se faz também querido, não adianta que as pessoas não olhem na sua cara. E não adianta você falar que você ninguém gosta de mim. Lógico, você é bravo, você é estúpido, você é rígido com as pessoas. Então, existe sim um meio do caminho onde eu sou eu e consigo fazer essa interação. E é isso que na grafologia nos brinda. Ela nos dá a oportunidade de ressignificar, de ver essa relação entre eu e o outro. Na ligação entre letras, como eu ligo uma letra com a outra, a maneira como a gente liga nossas letrinhas é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Olha só quanta riqueza tem em um manuscrito, né? E a gente está falando aqui de coisas muito simples, por exemplo, como uma música, só de ouvir uma música a gente conecta com uma emoção. Imagina na nossa vida real, com tudo o que está acontecendo, e a gente acha que, tipo, nossa letra nunca vai mudar. Ah, minha letra tem que ser sempre igual. Não tem como, gente. Isso não existe. Não existe. Então, o que eu sugiro para vocês é fazer as pazes com o teu lado interno, que é aquilo que você não gosta, começar a dar uma olhadinha, porque talvez aí tenha algumas coisas para você trabalhar, né? E aquilo que você gosta demais, tentar dar uma suavizada, porque nem sempre uma vida extremamente intensa e superficial vai te trazer algo de valor. Às vezes você precisa sentir mais, diminuir o ritmo das coisas para você começar a entender o que é que você veio fazer aqui. Quando a gente vive muito na superficialidade, a gente vive muito no vou almoçar, o que eu vou fazer amanhã, onde que vai ser, já vai chegar a vacina, que tudo. A gente se distancia do nosso eu essencial, da nossa essência. A gente fica cada vez mais identificado com uma personalidade, com uma persona que a gente criou da nossa cabeça. Então eu imagino que eu sou assim. Então aí eu me identifico com aquela figura. Então a saída, gente, eu gosto muito dessa frase. A saída é pro lado de dentro. A saída não é para fora. Se você não olhar para dentro e você não conseguir se entender, você vai viver a vida inteira fazendo a massa. Você vai viver a vida inteira como todo mundo vive. E aí cada um vai escolher o que é para si, né? Por isso que a grafologia vai te dar a oportunidade de olhar para você, não através dos meus olhos da Letícia, mas através do seu próprio olho. No curso você vai aprender. Aí você vai olhar a sua letra e vai identificar na sua letra o que você está fazendo na sua vida. Não tem saída. É assim que funciona. Tem uma aluna no nosso grupo e ela comenta que depois que ela começou a fazer o curso de grafologia, ela começou a entender coisas da infância dela. E que hoje, ela acho que ela deve estar com uns 47 mais ou menos. Hoje ela ainda vive. E que agora que ela começou a ressignificar essas memórias, essas recordações. Porque é isso. Né? A grafologia é uma ferramenta assertiva, ela vai direto no ponto, vai mostrar para você aonde que tá, por exemplo, o seu ritmo. Será que você tem ritmo ou você tá, né, sempre agradando as pessoas, sempre querendo se planejar, se anteve demais e não tá tendo não tá vivendo a espontaneidade. Eu coloquei para vocês aqui a Julia Roberts nessa semana. A Julia Roberts, no filme da Uma Linda Mulher, ela vive muito bem aquele personagem, né? Que ela é super espontânea e ela é mal vista por ser espontânea. E depois o Richard Gere se apaixona por ela justamente porque ela é espontânea, do jeito que ela fala daquele jeito. E ela acaba, né? Ela também se adequa um pouco, ela também sabe que ela precisa melhorar e ela se ajusta um pouquinho também. Então é dos dois lados. E aí que a gente vê aquele, claro que é um filme, né, gente? Tudo bem, eu entendo. Mas os filmes são retratos da realidade. A gente também tem que olhar para lá pra gente ver o que a gente pode fazer pra nossa vida pra ser melhor, né? Não é isso? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, querem falar. A Dani tá falando, quando conversa com aquela pessoa e ela fala muito devagarinho, irrita. A pessoa fala muito devagar, dá sono, né? Não dá. Muito devagar, porque a pessoa precisa de tempo para pensar.
A Clarissa tá falando, Clarissa indica, tá dizendo assim, é normal a letra variar muito de um dia pro outro? Tem dia que a minha letra tá ótima, tem dia que tá horrível. É sim, claro. Por quê? Nós somos essa dinâmica. E quando você tá mais calma, quando você tá, tipo, tranquila, a sua letra vai estar também, vai refletir esse estado. Não é a sua personalidade que muda, é o humor. A nossa personalidade é uma coisa, nosso caráter é uma coisa, o nosso humor muda. Ninguém é igual. Se você for sempre igual, a gente já tem que ficar preocupado. Porque a pessoa sempre igual, quem que é? Um psicopata, não é? O psicopata, tipo, não tem drama, não tem sentimento, é sempre igual, sempre assim, homogêneo, nunca muda. Então, o psicopata é uma personalidade aí que a gente estuda no serial killer, né? Até vai ter esse curso essa semana, semana que vem. Não, dia 14, dia 13 vai ter o curso do serial killer. E no serial killer a gente fala sobre essa questão de não haver mudança. Então é normal a letra assim mudar, tem dia que tá boa, tem dia que não tá, mas isso não quer dizer que você mudou a personalidade, isso quer dizer que o seu humor mudou. E quando nós grafólogos estamos fazendo uma análise grafológica, a gente sabe que a pessoa está num momento de oscilação de humor. E a gente até consegue identificar se ela tem, por exemplo, um distúrbio bipolar, uma oscilação muito forte que atrapalha a sua vida, ou se é uma coisa só transitória, só aquele momento, e faz parte, isso é natural, né? Por exemplo, na perícia grafotécnica, que eu também sou perita, quando a gente vai fazer uma análise pericial, as assinaturas nunca são iguais, fica tranquila que você nunca vai assinar igual na sua vida, nem aqui, nem na China, porque você é um ser vivo, tá? Então, o perito ele vai coletar várias amostras, porque a somatória dos traços vai dar que realmente é aquele lá. Mas se você pegar uma assinatura extremamente igual a outra, pode ter certeza que ele foi uma cópia. Porque ninguém assina igual. Nem eu, nem você, ninguém. Impossível. Porque o ser humano tá vivo, o ser humano tá morto. E na nossa vida real, a vida real mesmo, tem dia que você tá beleza, outro não. Então, normal. Super top, tá tudo bem, fica tranquilo. Você quer dizer que você tá bem, fica sossegado. A Dani tá falando, eu tive que corrigir várias coisas quando comecei a olhar as dores e tratar do que exigir intenso. Isso mesmo. Às vezes a gente tem que diminuir um pouco a velocidade e a exigência com a gente mesmo para poder tratar, né? Não querer, não assim, exagerar naquilo que já é difícil para nós, né? Então precisa realmente olhar com carinho. E nada como a escrita, a nossa própria escrita, para nos mostrar o nosso talento, a nossa força, a nossa qualidade, a nossa fraqueza, as nossas habilidades, as nossas vocações, a sua paixão, o que faz seu coração bater, o que você faz que você acorda todo dia. Eu sei que você fala assim, eu sei com a minha cabeça, tá bom que você sabe, mas e habilidade? Será que você tem habilidade para fazer o que você quer? Já falei para vocês, eu tinha um café. No meu café eu amava o café, mas o café era porque eu achava bonito, mas não tinha a ver comigo, não tinha a ver com o meu propósito. Mas isso eu descobri só com o tempo, através dos estudos aqui da Grafo, né? É isso aí. Legal, pessoal. Então quero agradecer. Deixa eu ver se tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta. Não, acho que não. Então é isso, eu quero agradecer vocês aqui pela audiência, por a gente poder falar mais um pouquinho hoje sobre a grafologia e a música. Lembrem-se, aonde tem ritmo, tem vida. Aonde tem ritmo, tem intensidade. Porque vai ter que ter sempre um tom alto e um tom baixo, é a diferença. Onde tem homogeneidade, há uma previsão, há um planejamento, há uma lentidão, né? Então, fiquem de olho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Mandem notícias, mandem mensagem. Quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente fosse falando, tá bom? Então, a gente vai falando. Dani, obrigada, Dani. Eu que agradeço. Obrigada aí por você comentar aqui com a gente. É um prazer poder dividir, né? Eu sei que esse assunto da grafologia ele não é tão conhecido, mas a gente precisa olhar porque faz parte da gente. Escrever, respirar, caminhar é parte do nós, não é verdade? É como comer, é aquilo que sai de ti. Então isso é bem importante. Não tem, eu digo assim, não tem estudo mais certo daquilo que sai de você mesmo. É como você usar algo teu para você.
Não é uma pessoa que está te dando conselho. Isso para mim é muito relevante, muito rico. Não é um livro que eu tô lendo e o livro fala assim: nossa, você tem que acordar cedo e fazer tal coisa. Ou você tem que, sei lá, os livros são bons, eu gosto muito de livro de autoajuda, eu acho ótimo, já me ajudou um montão. Mas quando a gente olha a nossa letra, a nossa maneira de escrever, tá todas as respostas que a gente precisa saber. Tá tudo ali. É você olhar para o teu melhor e entender como usar isso ao seu serviço, né? Em prol daquilo que você está pleiteando, em prol daquela mudança que você está tentando chegar. Foi assim que eu cheguei aqui com vocês. Eu não era grafóloga. Eu hoje trabalho há 8 anos com a grafologia. Hoje, graças à grafologia, encontrei minha turma. Eu consegui me encontrar no mundo, encontrei as pessoas que têm a ver comigo, porque eu passei a olhar e me entender quem eu era. E é isso que eu quero ensinar vocês, tá bom? Para vocês poderem também fazer essas mudanças positivas na vida de vocês. Gente, é isso. Muito obrigada, boa tarde para todos e até a próxima live.